Oi pessoal da aula D, tudo certo? Eu sou a professora Tamisa, estamos aqui na nossa 6ª aula do curso de português para imigrantes e refugiados. E a nossa aula hoje é a 2ª parte do Vivendo no Brasil com a temática de trabalho. Então na nossa primeira parte nós vimos documentação, agora nós vamos falar um pouco sobre trabalho. Nossos objetivos nessa aula é falar sobre o modo imperativo, refletir sobre a elaboração de um currículo vitae. Vocês já trabalharam? Vocês já tiveram que fazer um CV, como nós falamos aqui? Como foi a experiência de vocês? E aqui no Brasil? Nós vamos falar um pouquinho então sobre isso, começando com essas 11 dicas para um bom currículo. Nós trouxemos aqui apenas uma parte desse texto, o resto estará disponível no material que é sempre disponibilizado junto a essas aulas como um complemento. Lembrando, sempre procurem assistir às aulas e ler o material, fazer os exercícios, assistir aos vídeos, assistir tudo que está indicado lá, porque é um complemento para esse ensino que nós estamos preparando para vocês. Então não deixem de se inscrever no canal, de comentar, tudo isso também nos ajuda a preparar melhores aulas. Então, nesse trecho, a primeira parte então que fala é sobre essas 11 dicas para um bom currículo. Dicas, vocês sabem o que são? Dicas geralmente são aquelas coisas que a gente pensa assim, eu posso te ajudar, mas como eu posso te ajudar? Então eu vou te dar uma dica. Eu acho que para você melhorar o seu português, acho que você deve treinar, circular em lugares que as pessoas falem português, por exemplo, assistir música, assistir a filmes, assistir a novelas, estar em lugares que as pessoas usem esse português vai te ajudar a melhorar o seu português também. Então isso é uma dica, e aqui são 11 dicas então para um bom currículo. Ao preparar ou atualizar o seu CV, pergunte a si mesmo: quem ler este texto vai querer me conhecer? O currículo, ele é aquela porta de entrada para o mercado de trabalho. Se você não escreve um currículo que valorize todas as suas habilidades, as suas experiências, dificilmente você vai conseguir uma chance de uma entrevista, por exemplo. Então é muito importante pensar no que colocar e principalmente saber adequar o seu currículo para aquilo que você está procurando. Se você está procurando, por exemplo, um emprego em algum lugar que envolva comunicação, não é muito legal, assim, não é uma coisa que vai destacar você se você disser que é introspectivo, que só sabe trabalhar individualmente, sendo que em muitos momentos você vai ter que trabalhar em grupo ou ter que se comunicar com muitas pessoas. Então sempre pensem muito bem em para onde vocês estão mandando esse currículo, quais informações vocês vão estar colocando lá, porque isso é um diferencial na hora de procurar um emprego. Esse texto ele está disponível no site da revista Exame e a fonte está no material. Então, primeira dica que eles dão: dados pessoais. Esses dados que nós estamos falando, que vocês já estão ficando carecas de saber, como nome, e-mail, data de aniversário. Então, resume-se ao seu nome, endereço com CEP, telefone, e-mail e só. Idade e estado civil são optativos. Não há necessidade de colocar número de SIC, RG, carteira profissional ou título de eleitor. A função do currículo é estimular uma entrevista pessoal. Documentos serão pedidos nas etapas seguintes. Para ser encontrado de forma fácil e rápida, mantenha sempre atualizados telefone e e-mail. Ou seja, não deixem as informações básicas de lado. E essas informações básicas são justamente essas: nome, endereço, e-mail, telefone. Isso é básico, sempre precisa dessas informações. Vocês não precisam botar se vocês são casados, se têm filhos, essas informações, elas também podem ser respondidas numa entrevista se a pessoa que está contratando ficar interessada em saber dessas informações. Segundo, o objetivo. Deixe claro logo no início a qual cargo você está se candidatando ou qual sua área de interesse, porque isso vai facilitar no momento de triagem, por exemplo, que o momento de triagem é aquele que estiverem selecionando, assim, olhando por cima os currículos que forem entregues e vocês vão precisar, mas quem está contratando vai precisar assim ver qual tipo de pessoa se encontra melhor em determinados grupos. Então sempre deixem os objetivos mais em evidência. Terceira dica: formação. Mencione os cursos de nível superior, de pós-graduação e especializações que fez. Ou se você não fez nenhum desses
desses cursos de nível superior, se você tem ensino médio, ensino fundamental, o que você já estudou. Deixe sempre isso evidenciado. Na ordem do último para o primeiro. Não se esqueça de colocar os anos de início e término de cada um. Super importante deixar tudo datado. E o nome completo das instituições. Desista de tentar impressionar o leitor do seu currículo aglomerando cursos relâmpagos, por exemplo, aqueles cursos de 1 mês, de 2 meses, que foi super rápido. Coloquem coisas que realmente possam pesar bastante assim, nesse currículo de vocês. Cursos de longa duração, cursos à distância, tudo isso vale. Só pensem bem se esse curso ele tem a ver também com essa vaga que vocês estão querendo. Destaque apenas o que realmente contribuíram para a sua formação profissional e realizações. É essa escolha de saber o que ou não colocar. Então, o modo imperativo, que é esse modo que nós vamos estudar agora, ele não tinha sido estudado até então. Nós estamos vendo o modo indicativo, que é aquele modo da certeza, que não deixa dúvidas. Por exemplo, tu fala, eu vou sair, você realmente vai sair. Não é nenhuma hipótese, não é nada além do que uma certeza. Ou, por exemplo, eu dormi, que ano passado isso, eu dormi, ninguém pode duvidar disso. Já o modo imperativo, o que esse modo faz? Ele é o modo da ordem, ele é o modo do aconselhamento, ele é o modo que a gente usa, por exemplo, se eu falar para vocês, leia, estude, pesquise, tudo isso são modos imperativos, são os verbos nesse modo para dar essa ordem, essa indicação, essa recomendação muito forte. E a gente viu que ali aqueles verbos estavam sendo utilizados meio que nessa linha, né, que eram para dar orientações. Então, aqui nós temos uma sistematização, uma breve explicação do modo imperativo, que além da ordem do pedido, também indica alerta, conselho, orientação, súplica ou sugestão. Então, formas também diferentes da gente fazer sugestões. Nos materiais, vocês já devem ter percebido que é muito utilizado, leia, responda, escute, coisas assim, porque são formas verbais de nós darmos essas sugestões em português. Então, aqui um exemplo do texto. Deixe claro logo no início a qual cargo você está se candidatando ou qual a sua área de interesse. Vamos ver aqui o verbo deixar, ele está destacado e está com uma flechinha indicando imperativo, porque ele está marcando isso, é deixe, por exemplo, não é deixar apenas ou deixo presente, não, é uma orientação, é quase uma ordem, né, assim, deixe isso aí, não, tá te mandando a deixar e não mexer mais ali, por exemplo. Então, o modo imperativo aqui, nesse caso, de orientação. O modo infinitivo do verbo destacado é o deixar. O que acontece? Então, os verbos terminados em ar, eles vão para er. Aqui até saiu um pouquinho fora a flecha, mas a flecha vai ter aqui esse e. Quando a gente tem essa terminação ar, ela sai fora e vem o e. E o radical, que é esse até o x, ele se mantém. Então, aqui outro exemplo. Mencione os cursos de nível superior de pós-graduação e especializações que fez, na ordem do último para o primeiro. Não se esqueça de colocar os anos de início e término de cada um e o nome completo das instituições. Desista de tentar impressionar o leitor do seu currículo aglomerando cursos relâmpagos. Destaque apenas os que realmente contribuíram para a sua formação profissional e realizações. Então, aqui acontece a mesma coisa. Mencione, desista, destaque, esqueça aqui. São todos os verbos no modo imperativo. Os verbos no imperativo nunca são conjugados na primeira pessoa. Por que isso acontece? Porque a gente não pode dar uma ordem para nós mesmos. A gente pode mandar em outra pessoa, em outro ser, mas não em nós mesmos. Por exemplo, Tamiz, não tem nem como conjugar. Então, é sempre na segunda pessoa. Segunda, terceira, outras pessoas que não eu. Então, vamos perceber os verbos que estavam sendo destacados lá. Nós temos o verbo esquecer e o verbo desistir. O que acontece é que nós temos a terminação er e a terminação ir. Como lá no deixar, quando a gente tem a terminação em ar, ela sai fora porque a gente corta e vem o e, vai ao contrário, faz ar, er. Quando nós terminamos em er, a terminação vai para a. Então fica esqueça.
E aqui no desistir acontece o mesmo fenômeno, vai para A também, então fica desista. Todos os verbos, então, regulares, eles vão mudar quando forem terminados em er no infinitivo e em ir para A. E quando for terminados em ar, vai ir para E. É esse processo ao contrário que acontece, certo? Então, verbos terminados em ar. Nós temos no infinitivo duas formas, a afirmação e a negação. Na afirmação, nós temos então o verbo deixar. Percebam as pessoas, tu, você, nós, eles. Nós temos essas pessoas que nós vamos conjugar. Aqui a primeira só está arriscada para lembrar que nós não temos eu no imperativo. Deixes tu, deixe você, deixemos nós, deixem eles. Gosto muito de lembrar também que o tu, a gente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em outros lugares também do Brasil, às vezes a gente não conjuga o tu na nossa fala. Quando a gente está falando, dificilmente a gente faz a terminação do tu como seria escrito. Então a gente faz como você. Por mais que seja o meu tu, que eu quero que deixe de fazer alguma coisa, dificilmente eu vou falar deixes. Mas quando nós escrevemos, nós precisamos saber como é a conjugação. Por isso é muito importante que a gente conheça essa conjugação do tu, por mais que na fala mude. Lembrando, o português é uma língua que varia muito, que tem uma diversidade enorme. Muda de região para região. Então, nós temos que saber quando utilizar uma forma ou outra. E lembrar que não está errado, são só os contextos que vão mudando. Em algum contexto eu vou ter que usar a minha língua de uma forma mais formal e mais adequada àquele espaço. Em outros modos, em alguns outros lugares não tem problema algum eu falar de outras formas, porque nós temos o português aí, é uma língua muito grande, as pessoas estão vivas, as pessoas estão falando e a língua está mudando sempre. Então não tem nenhum problema. Aqui no negativo, o que vai mudar do afirmativo para o negativo, do negativo para o afirmativo? O não na frente do verbo. Quando eu quero falar, então, não é para deixar, não deixe, né? Não deixemos, não deixem. A gente só vai botar o não aqui na frente. Seguindo, verbos terminados em er, afirmativo e negativo, porque isso se mantém. Quando é em er, troca para a. Esqueças tu, esqueça você, esqueçamos nós, esqueçam eles. Não esqueças tu, não esqueça você, não esqueçamos nós, não esqueçam eles. Então, o verbo esquecer, assim como conhecer, troca de C para C cedilha. Por isso vocês vão perceber que quando ele está no infinitivo, ele é esquecer com C, não é esquecer com C cedilha, não somente nessa situação. E o verbo conhecer vai acontecer a mesma coisa, certo? É um fenômeno que acontece na língua. Verbos terminados em ir. Afirmativo e negativo, desistas, não desistas, desista, não desista, desistamos, não desista, desistam, não desistamos. Então nós temos essa formação. Lembrando, ir, corta o ir do verbo, põe o a. E então, falando tudo isso, onde podemos procurar emprego? Onde vocês podem procurar emprego? O que preciso colocar em um bom currículo? Nós vimos ali algumas dicas, nós vimos como utilizar também o imperativo que a gente pode usar quando nós estamos pedindo, solicitando alguma coisa, dando dicas para alguém. Uma situação que a gente usa muito imperativo também é para dar orientações de quando nós estamos na cidade. E nós precisamos dizer onde está alguma coisa e a gente fala, por exemplo, siga reto, ou dobre à direita, vire à esquerda. Toda essa forma verbal que nós utilizamos são dos imperativos. Os imperativos, eles são bastante usados. Então, seguindo, temos o Cine, Sistema Nacional de Empregos. Tem Cine espalhado em diversas cidades no Brasil. Procure onde se encontra o Cine dessa cidade, talvez mude de nome, talvez não, talvez seja Cine, mas isso é possível encontrar também essas informações na internet, se vocês colocarem lá Cine e procurar o Cine mais próximo de vocês. Lá vão ter pessoas que vão poder auxiliá-los muito nessa questão de procurar um emprego, no auxílio de preenchimento de currículos e outras informações que vocês queiram em relação a empregos. Temos também, devido à tecnologia, essa rede social, que é o LinkedIn. E o LinkedIn vocês podem fazer um currículo online
e acompanhar as vagas de acordo com a região onde vocês moram ou onde vocês queiram morar. No LinkedIn é preciso fazer um cadastro. Depois que tem esse cadastro, faz um e-mail. E um CV, então, esse currículo. O que precisa ter nesse currículo? Precisa ter os dados pessoais, como nome, endereço, bairro, cidade, estado, telefone residencial, telefone comercial. Se vocês trabalham em algum lugar e queiram deixar esse número também como referência, vocês podem botar. Estado civil, solteiro, viúvo, casada, separada, outras, então, essas informações do estado civil, como já foi comentado na aula anterior sobre documentação. O e-mail, que não é correio eletrônico, mas é e-mail que vai ter aqui no português. Formação, ensino básico, instituição, conclusão. Vocês vão botar sempre o nome desse lugar onde vocês estudaram, a conclusão, o ano que terminou. Vocês também podem adicionar uma linha, porque isso aqui é um modelo, certo? Então esse é um modelo que depois vocês podem adaptá-lo e colocar mais informações. E alguns currículos também tem foto, tudo depende de como você vai personalizar o seu currículo. Isso é uma outra coisa muito legal, que vocês podem personalizar o currículo de vocês, colocando os objetivos ali no início, colocando a foto, destacando algumas informações. Isso aqui é bem básico mesmo, só para ter uma ideia. E ensino superior, se vocês tiveram, se não tem um ensino superior, nem precisa colocar. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação nas próximas aulas, então continuem aí para saber um pouquinho como funciona esse sistema educacional no Brasil. Cursos, se vocês fizeram cursos de especialização, cursos complementares à formação de vocês, também vai essa informação aqui, o nome do curso, instituição, duração, 2 anos, 1 ano, e a data de conclusão, e depois a experiência profissional, sempre da mais recente para a mais antiga. Empresa, período, função, informações básicas para um bom currículo. E a tarefa de agora, então, é escrever um currículo como se vocês tivessem que entregar amanhã, por exemplo. Tentar uma vaga, se inscrever em algum banco de telefones ou de e-mails e vir assim que uma empresa solicitou a entrega do currículo vitae para amanhã. Como vocês fariam esse currículo? Que informações vocês colocariam? Para onde seria? Então vamos fazer esse exercício. Tentem escrever um currículo vitae com todas as informações, outras coisas importantes que não estão ali naquele base também, naquele modelo, são, por exemplo, conhecimento de línguas, são outras habilidades. Vocês são bem comunicativos, vocês são bons com trabalhos artesanais, outras habilidades que vocês tenham que seja bem relevante a esse currículo, a essa escrita, então, a sua formação. Coloquem, façam esse exercício de fazer um currículo. Vocês podem descobrir muito sobre vocês também nessa escrita. E já se preparar para procurar um trabalho agora ou no futuro, certo? Então, bons estudos, até mais!